onde é que você está? Há muito tempo atrás, um rapaz caminhava entre as grandes fazendas que aqui existia. Ele estava à procura de serviço, pois precisava de um trabalho que lhe desse abrigo, pois havia acabado de discutir com o seu pai e o seu pai lhe expulsou de casa. O rapaz saiu somente com uma trouxa de roupa, 2 pães e um pouco de água. Esse rapaz caminhou e pediu serviço, mas ninguém queria lhe dar trabalho. Ele foi de fazenda em fazenda e a resposta sempre era um não. O motivo talvez seria sua aparência. O rapaz tinha por nascença cabelos brancos que cresciam muito rápido. Mesmo ele cortando baixo, em questão de pouco tempo, o cabelo dele crescia. Ele tinha uma estatura de 2 metros de altura. Ele andava um pouco torto e sua fala não era nada comum, era um pouco atrapalhada. Esse rapaz já estava no seu 3º dia, já havia acabado o pão e também a água. E ele estava à procura de serviço, procura de alguma fazenda que lhe desse qualquer tipo de trabalho, pois ele era muito esforçado e tinha força de vontade. Antes de entrar nas terras da fazenda, ele viu que em meio ao mato existia várias jabuticabas selvagens. O rapaz estava faminto e foi em direção delas, pegando algumas e colocando dentro do seu borná. Enquanto o rapaz pegava as jabuticabas, ele foi abordado por 2 capatazes da fazenda, que foram muito sem educação, muito bruto com ele, o acusando de ladrão. O rapaz, em sua defesa, falou que as jabuticabas não estavam na propriedade, ele não tinha invadido, ela estava em meia mata. Mas os homens não quiseram nem saber. Pegaram ele, amarraram as suas mãos com corda e os seus pés e colocaram em cima do cavalo e os levaram até o dono da fazenda. Chegando lá, o fazendeiro era um homem pior do que os capatazes. Olhou para ele e falou que ele já estava cansado de ladrões, que 3 dias atrás vieram e mataram os seus bois. E o rapaz disse que não, que ele não era ladrão, ele só estava faminto e estava à procura de serviço, pois precisava muito trabalhar. Mas o fazendeiro não quis nem saber. Além do mais, debochou de sua aparência e do seu jeito de falar. Então, os homens da fazenda perguntaram ao fazendeiro o que a gente faz com ele. O fazendeiro disse: dá uma coça nele e depois manda ele sumir daqui para que nunca mais volte. E assim os capatazes fizeram, bateram e bateram nele. Mas esse rapaz acabou sofrendo algum tipo de parada cardíaca, talvez devido ao susto, ao espancamento que ele estava sofrendo, ou talvez ele já era tendente a acontecer isso com ele. E o rapaz acabou falecendo dentro da fazenda, que se aproximava de uma região chamada Pedra Branca. O fazendeiro, ao ver que o rapaz desfaleceu e não acordava mais, pediu para que os capatazes o jogassem no meio do mato. Deu a ordem a eles que fizessem uma cova e o abandonassem por lá, perto dos pés de jabuticaba. E assim os homens fizeram uma cova rasa e jogaram o rapaz lá, sem mais e sem menos. Ninguém mais ia saber sobre ele, pois ele tinha saído de casa brigado com os seus pais. E ali ficou o corpo do rapaz. Mas a sua alma, o seu espírito não teve descanso.
Ele achou aquilo uma injustiça. Ele não queria, ele não aceitava. Ele estava apenas atrás de trabalho e ele estava com fome. E ele não estava roubando aquelas jabuticabas. Ele estava somente matando a sua fome. Nisso a sua energia foi criando algo, foi criando e trazendo para a matéria algo sobrenatural. Ali a sua energia foi acumulada e o seu corpo começou a reagir. De alguma forma, o seu corpo não apodreceu, não por completo. As suas mãos começaram a crescer unhas e o seu cabelo, que já crescia rapidamente, cresceu ainda mais e ainda mais brancos. Uma semana depois da morte do rapaz, no finalzinho da tarde, trabalhadores da fazenda avistam algo estranho, algo fora do normal, andando em meia mata. Parecia ser um homem velho, mas de altura muito alta. Seus cabelos eram brancos e de longe dava para se ver. E ele usava uma espécie de chapéu muito velho. E os rapazes falaram para os capatazes que tinha algo estranho ali, que havia um homem de estatura fora do normal. E os capatazes foram lá conferir para ver se não era nenhum tipo de ladrão ou armadilha ou algo assim. Ao chegar lá, procuraram e não viram nada, mas se assustaram, pois o corpo do rapaz não estava em sua cova. Ela estava toda remexida, como se alguém tivesse tirado seu corpo de lá. Os capatazes ficaram muito atentos nessa hora, quando um deles de repente começou a tremer, olhando para cima. E o outro se virou para ver o que ele estava olhando. No que ele se virou, um tapa foi dado. O capataz voou mais de 3 metros. E ali, aquele espectro, aquela formação do mal, aquilo que não teve paz, falou daquele seu jeito meio atrapalhado. Eu não vou deixar ninguém tocar nas frutas daqui. Eu vou ser o guardião da mata. O capataz, muito assustado, tentou correr, mas foi inútil. A criatura lhe deu um tapa, fazendo com que ele também voasse aproximadamente uns 3 metros. Os dois estavam desacordados. Depois de 1 dia e meio, se levantaram todos 11 e foram correndo contar ao dono da fazenda o que eles viram, o que estava ali. Mas eles não foram os únicos. A maioria dos trabalhadores que ali passavam viam a criatura todo finalzinho de tarde, e durante a noite o seu grito, o seu choro era ouvido. A fazenda ficou conhecida como a Fazenda do Unhudo, pois todos aqueles que viram descrevem a criatura como um ser de 2 metros, de cabelo branco e com as unhas muito grandes e com um tapa muito poderoso, pois todas as pessoas que sofrem com isso acabam desfalecendo por 1 ou 2 dias com a força que ele tem. E a sua história foi passando de geração em geração. Uma das histórias mais conhecidas do Unhudo é de um homem que não conhecia aquela história e estava por ali, perto de Pedra Branca. Subiu num pé de jabuticaba, quando de repente ele ouviu: "Ei, moço, isso aí é de meu interesse, isso aí me pertence." O homem, ao ouvir a voz, foi procurar quem havia dito isso. Quando ele olhou, ele se deparou com a criatura de cabelos brancos, chapéu de palha e com a mão muito grande. Ele sacou das suas garruchas e atirou, mas as balas vararam. E ele foi acordar só depois de 2 dias,
do outro lado do rio que cruzava ali perto. E ele conta que ele viu e presenciou o Unhudo. Muitas e muitas pessoas conhecem essa história, essa lenda, a lenda do Unhudo.